Bem-vindos ao tutorial rápido do Illuminink. O propósito desse tutorial é ser rápido e prover as informações essenciais para que você que acabou de instalar o Illuminink já consiga fazer o seu primeiro projeto. Nós não vamos entrar em detalhes de cada função, mas vamos fornecer as informações essenciais para que você já consiga utilizar o Illuminink, pelo menos com suas funções básicas. Para ter informações detalhadas em cada função do Illuminink, assista os demais vídeos que vão estar disponíveis no canal do Illuminink no YouTube. Ao iniciar o Illuminink, vocês vão visualizar essa tela, que é dividida em algumas áreas. A maior área, essa área que no momento está branca, é onde você vai carregar sua planta baixa e trabalhar em cima dela, inserindo interruptores, lâmpadas, caixinhas, tomadas e assim por diante. Na lateral direita, nós temos uma árvore de elementos que compõem o seu projeto. Os elementos são caixinhas, lâmpadas, interruptores e tomadas. Na parte superior da tela, nós temos vários botões e controles que permitem configurar alguns parâmetros do seu projeto. Perceba que a maioria dos botões está desativada. Esses botões eles vão ficar ativos a partir da hora que você carrega a imagem de uma planta baixa ou abre um projeto que você já salvou anteriormente no Illuminink. A primeira coisa que você tem que fazer para iniciar um projeto é carregar a imagem de uma planta baixa da sua obra. Essa imagem você provavelmente vai conseguir com o seu arquiteto ou com o seu engenheiro, que deve ter usado um software do tipo CAD para fazer o projeto. Você vai pedir para ele exportar a imagem desse projeto no formato JPG ou PNG. E você vai ler essa imagem para dentro do Illuminink e trabalhar em cima dela. O tamanho da imagem é importante porque se você carregar uma imagem muito grande, a hora que você começar a adicionar caixinhas e lâmpadas, eles vão ficar desproporcionais com o restante da planta. E uma imagem muito pequena vai fazer com que as lâmpadas e as caixinhas apareçam muito grandes. Como ponto de partida, nós sugerimos você usar uma fórmula simples para calcular quantos pixels a sua imagem precisa ter para que fique numa proporção ideal para trabalhar com o Illuminink. Imagine que você tem um projeto que está sendo construído numa área de um terreno de 10 metros de largura por 25 metros de comprimento. A fórmula que você vai usar para gerar essa imagem é basicamente multiplicar o número de centímetros por 2,5. Então, se seu projeto tem 10 metros de largura, 10 metros são 1.000 centímetros, vezes 2,5 são 2.500 pixels de largura. Então, a sua imagem deve ter 2.500 pixels de largura. Você pode utilizar softwares do tipo Paint.net e outros softwares de edição de imagem para redimensionar uma imagem que você já tem. Vamos então carregar a imagem de exemplo que eu já deixei gravado aqui em uma pasta. Uma imagem de uma planta de apartamento muito simples, com 2 quartos, cozinha, 2 salas e um banheiro suíte e um banheiro normal. Vocês percebem que a planta não coube inteira na tela. Então eu posso usar a barra de rolagem para ver o restante dela. Ou, como em qualquer software para Windows, você pode usar a rodinha do mouse para rolar para os lados, ou segurar o Shift apertado e usar a rodinha do mouse para rolar na vertical. Com o projeto iniciado, você pode clicar no botão Configurar e inserir as demais informações, como o nome que você está dando para o projeto, uma descrição, o endereço onde ele está localizado, o responsável por esse projeto e alguns outros parâmetros que estão listados aqui abaixo, que são autoexplicativos. Você pode definir as cores de alguns elementos do projeto, definir configurações de grade, se você quer que a grade fique visível em cima da imagem da sua planta para facilitar o posicionamento dos elementos, se o sistema deve encaixar os elementos nessa grade ou não, deixar livre para você arrastar e soltar onde você quiser.
a voltagem padrão que vai ser definida para as tomadas que você inserir desse projeto e a opção usar GDI Plus, que basicamente faz com que a qualidade das imagens que vão ser geradas no Illuminink seja melhor. Se você tem um computador muito antigo e está achando que o Illuminink está lento, você pode desligar a opção GTI Plus, vai ficar um pouco mais rápido, mas você perde um pouco de qualidade na imagem. Montar o seu esquema elétrico no Illuminink nada mais é do que inserir diversas caixinhas nas posições que você quer que elas fiquem na parede, indicando quantos interruptores ou quantas tomadas vão existir nessa caixinha, bem como também inserir lâmpadas nas posições que você quer que elas fiquem na obra final. Vamos começar então exemplificando a adição de uma caixinha em um dos quartos. Para isso, você tem aqui no canto superior esquerdo os parâmetros que o sistema vai usar por padrão para inserir caixinhas no projeto. Então, você tem a altura que a caixinha vai ficar na parede, em centímetros, o número de interruptores que essa caixinha vai ter, o número de módulos de tomada que vão ter nessa caixinha, se essa caixinha vai ter interruptores ou tomadas smart, inteligentes, para casas conectadas, e um botão que faz com que uma nova caixinha seja inserida com esses parâmetros que foram definidos em uma posição aleatória do projeto. Ao lado, você também tem a definição de em qual cômodo você quer inserir a caixinha. Como eu disse antes, vamos inserir a caixinha no quarto. O Illuminink já vem com uma lista de cômodos padrão e você pode adicionar novos cômodos clicando neste botão mais. Então, vamos adicionar uma caixinha com 2 interruptores e nenhuma tomada ah, no quarto. Clicando neste botão, o sistema vai posicionar aleatoriamente uma nova caixinha no projeto. Você pode arrastar e soltar essa caixinha na posição desejada. E uma segunda forma de você inserir caixinhas no projeto é vir até a posição que você quer inserir a caixinha, clicar com o botão direito e usar a opção Nova Caixinha. Com isso, o sistema vai posicionar automaticamente a nova caixinha aonde você estava parado com o ponteiro do mouse. Com isso, nós já temos duas caixinhas, mas as duas caixinhas ficaram posicionadas no cômodo quarto. Na árvore de elementos, você pode visualizar que eu já tenho um cômodo chamado quarto, onde existe uma caixinha e outra caixinha. Mas na planta, você visualiza que elas estão em quartos diferentes. Então, o correto é você editar essa caixinha que está na suíte e vamos trocar o cômodo, então, selecionando suíte. Percebam que não existe na lista de cômodos um cômodo chamado suíte. Vamos então simplesmente digitar o nome do cômodo novo e dar um OK. Vocês visualizam imediatamente na árvore de elementos que agora existem dois cômodos, um chamado quarto, o outro chamado suíte, e a caixinha C2 já está posicionada dentro do cômodo suíte. Vamos agora adicionar uma lâmpada num dos quartos. Para adicionar lâmpadas, você vai usar o botão adicionar, onde ele vai criar uma lâmpada numa posição aleatória do projeto, ou, assim como fizemos com a caixinha, você pode clicar com o botão direito, nova lâmpada. Ele está me lembrando aqui que eu preciso definir um cômodo primeiro. Vamos então definir que ela vai ser criada no quarto e repetir o processo. Botão direito, nova lâmpada. Pronto. Temos então uma lâmpada posicionada no quarto, onde já existe uma caixinha com dois interruptores. Como eu faço para criar uma ligação entre o interruptor 1 da caixinha C1 com a lâmpada L1? Muito simples, nós vamos clicar Ctrl, segurar a tecla Ctrl apertada e clicar no interruptor que eu quero começar a ligação. Então, segurei a tecla Ctrl, cliquei no interruptor 1 da caixinha C1 e o sistema entrou no modo de ligação. Você percebe que ele ativa o botão cancelar, porque caso eu tenha feito isso por engano, eu posso sair do modo de ligação clicando no botão cancelar.
No caso, eu quero permanecer no modo de ligação e agora eu tenho que informar em qual lâmpada eu estou ligando o interruptor indo da caixinha CN. Então eu venho até a lâmpada L1 e clico com o botão esquerdo do mouse. Com isso, ele representou essa ligação com um traço azul. A cor desses traços podem ser alteradas na configuração do sistema. E agora eu já consigo simular o acender e apagar dessa lâmpada. Basta eu clicar no interruptor com o botão do mouse e a lâmpada acende, e se eu clicar de novo, a lâmpada apaga. Eu também posso adicionar uma segunda lâmpada nesse mesmo quarto. Então vamos clicar com o botão direito, nova lâmpada, e agora eu tenho duas lâmpadas. Vamos distribuir um pouco melhor essas lâmpadas. E supondo que eu quero controlar as duas lâmpadas conjuntamente, ou seja, quando eu ligar a lâmpada L1, eu quero que a lâmpada L2 seja acesa também ao mesmo tempo, eu vou criar uma ligação entre a lâmpada L1 e a L2. Como eu faço isso? Eu novamente seguro a tecla Ctrl apertada, clico na primeira lâmpada, que é a lâmpada principal da rede, lâmpada L1, entrei no modo de ligação, vou na lâmpada L2 e clico com o botão no mouse. Consequentemente, eu criei uma ligação representada aqui por um traço vermelho, que é a cor que representa a ligação entre lâmpadas. E agora, se eu clicar no botão no interruptor 1, ele vai acender e apagar as duas lâmpadas em conjunto. Imagine agora que eu queira controlar uma mesma lâmpada em mais de um interruptor. Isso é o que nós chamamos de interruptor paralelo. Vamos então criar uma nova lâmpada aqui no hall. Vou selecionar o cômodo hall, mas não é hall de entrada, então eu vou criar um cômodo novo chamado hall e vou criar uma nova lâmpada. Percebam que o cômodo hall já foi criado aqui na árvore de elementos e a lâmpada já está aqui também. Vamos então configurar o interruptor 2 da caixinha C1 para controlar a lâmpada L3. Então, clique na lâmpada L3, tenho uma ligação então do interruptor 2 com essa lâmpada, mas eu também quero controlar essa mesma lâmpada no interruptor 2 do outro quarto, do quarto switch. Então, como eu faço isso? Eu clico no interruptor 2 da caixinha C2 e clico na mesma lâmpada, a lâmpada L3. Consequentemente, eu tenho uma única lâmpada sendo controlada por dois interruptores paralelos. Se eu clicar no interruptor do quarto com a caixinha C1, eu vou acender a lâmpada L3, eu posso apagar ela no mesmo interruptor ou eu posso apagar ela no outro interruptor. Os dois interruptores estão controlando a mesma lâmpada. É o que chamamos de interruptor paralelo. Se você está construindo uma casa conectada ou uma casa inteligente, você pode optar pelo uso de interruptores paralelos virtuais. O conceito do paralelo virtual é praticamente idêntico ao do paralelo normal, ou seja, você vai ter mais de um interruptor acendendo ou apagando uma mesma lâmpada, com a diferença que no paralelo virtual não existe o fio físico saindo do interruptor e indo até a lâmpada. Nós elegemos um interruptor-chefe que vai esse sim ter o fio saindo dele até a lâmpada e os demais interruptores paralelos virtuais que vão controlar essa mesma lâmpada não vão ter fios físicos saindo deles para a lâmpada. Vamos então simular dois interruptores, sendo que um deles será paralelo virtual. Vamos colocar aqui então, na sala de estar, uma caixinha com um único interruptor, sendo que esse interruptor é um interruptor inteligente, é um interruptor smart. Então vamos posicionar ela aqui logo na entrada. Vamos posicionar também na sala de estar uma lâmpada, mais ou menos no centro. E vamos funcionar agora uma segunda caixinha com um interruptor que vai ser um paralelo virtual. Vamos agora ligar
fazer as ligações dos interruptores na lâmpada, então eu vou ligar o interruptor 1 da caixinha C3, eu vou definir ele como o meu interruptor-chefe. Ele é aquele que vai sim ter fios saindo do interruptor e indo até a lâmpada L4. Então, Ctrl clique, cliquei, cor azul representando uma ligação de interruptor com lâmpada. E agora eu vou pegar o outro interruptor, que vai ser um paralelo virtual, e vou ligar ele na mesma lâmpada L4. Ctrl clique, clica na lâmpada L4. Percebam que agora, com o Illuminink sabe que esses dois interruptores são interruptores SMART, ele está me perguntando se esse segundo interruptor, o interruptor 1 das caixinhas C4, é um paralelo virtual. Eu vou responder que sim, e vocês vão ver que a ligação dele com a lâmpada ficou uma linha tracejada na cor verde. Isso indica que tem uma ligação virtual entre esse interruptor e essa lâmpada, mas sendo virtual, não existe fio saindo do interruptor até a lâmpada L4. O funcionamento do paralelo virtual é exatamente igual a um paralelo normal, ou seja, eu consigo acender e apagar a lâmpada por qualquer um dos interruptores. Para terminar esse tutorial, vamos dar uma olhada nas duas opções de zoom e opacidade disponíveis no Illuminink. Se você está achando que as cores usadas na imagem da planta está muito vívida e acaba atrapalhando a visualização das ligações e das caixinhas e das lâmpadas, você pode diminuir a opacidade da planta. Então você pode deixar ela mais transparente, facilitando, portanto, ou evidenciando as ligações, as caixinhas e as lâmpadas. Fica mais fácil de você visualizar, porque o restante da imagem da planta está mais opaco. Então você fica livre para determinar o grau de opacidade que você quer dar para a imagem da planta no seu projeto. Existe também o controle de zoom. Aqui, por exemplo, nós não conseguimos visualizar a imagem total, completa da planta sem enrolar, mas se eu diminuir o zoom até um ponto onde a imagem caiba completamente na tela, eu não preciso mais ficar rolando para ver todos os cômodos do projeto. Então você é livre tanto para aumentar o zoom, e aí obviamente você vai ter que rolar muito mais, ou diminuir o zoom de uma forma que fique agradável para você trabalhar no seu projeto. O zoom ele também tem uma segunda função. Vamos deixar aqui um zoom de 200%, que é quando você imprimir o seu esquema, o zoom vai afetar o tamanho da imagem sendo impressa. Então, um zoom de 200% ocupou essa área em uma página A4. Se eu quiser deixar a impressão maior, eu volto na tela de trás e aumento o zoom, por exemplo, para, vamos colocar 350%. Se eu voltar, se eu voltar na impressão do esquema, vocês percebem que agora a imagem ficou muito maior e ela não cabe mais em uma página. Então, se eu rolar, eu vou ver que o restante da imagem está na segunda página. Consequentemente, eu acabo tendo que fazer uma montagem depois impresso, grudando uma página na outra. Obviamente, se você tem uma impressora que imprime em papéis maiores, como o A3, você pode configurar no tamanho de folha maior e fazer com que a imagem caiba sem precisar picar ela em vários pedaços. Então, o zoom, além de afetar a visualização da imagem aqui no Illuminink, ele também afeta o tamanho da imagem que vai ser impressa. Antes de encerrar esse tutorial, vamos só exemplificar a criação de tomadas ao invés de interruptores. A forma de se criar a tomada é basicamente idêntica à criação de caixinhas com interruptores. Você vai apenas falar que essa caixinha não vai ter nenhum interruptor e vai ter, por exemplo, dois módulos de tomada. Não vai ser tomadas Smart e a altura das tomadas geralmente é de 30 centímetros e não 1,20 m. Com isso, vamos especificar, por exemplo, sala de jantar e vamos criar uma tomada nessa parede. Botão direito, nova caixinha,
Pronto, está criada aqui a caixinha C5 com duas tomadas. Diferente do interruptor, onde você tem o número dele, a tomada existe a letra T e o número, identificando que isso não é um interruptor, e sim uma tomada. Não esqueçam de salvar o trabalho de vocês, caso contrário, se vocês saírem do Lumilink sem salvar, vocês perdem o que foi feito. Com isso, nós encerramos o tutorial rápido do Lumilink. Não esqueçam de assistir os demais vídeos no canal do Lumilink no YouTube para ver com detalhes as demais funções que o software oferece.